Olá, bom dia. Plantão Meio Norte no ar com mais atualizações sobre a prisão do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, decretada na manhã deste sábado, dia 22 de novembro, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal. A prisão se deu após a PF identificar que o ex-presidente da República teria tentado violar a tornozeleira eletrônica. Nós recordamos que Bolsonaro está desde agosto em prisão domiciliar e essa nova decisão leva o ex-mandatário do Brasil para uma prisão em regime fechado, em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal. Aqui do meu lado, já estou com o colega e amigo Eliezer Rodrigues para mais repercussões sobre esse caso. Realmente uma notícia aí que modifica, Eliezer, todo o panorama político nacional, porque se esperava muito a decisão em relação a qual local Bolsonaro cumpriria a prisão que já foi decretada, ele que foi julgado e condenado por 27 anos de prisão por conta da tentativa de golpe de Estado. No entanto, essa decisão vem não pelo fim do processo, ali com embargos de declaração, embargos infringentes, se dá por uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Bom dia, como é que você vê essa situação? Bom dia, Franci, bom dia a toda a audiência que nos acompanha em todas as plataformas do Grupo Meu Norte. A Polícia Federal realmente fez esse pedido, está confirmada a tentativa de rompimento ou de fraude no funcionamento da tornozeleira eletrônica. Isso aconteceu por volta da meia-noite de hoje, enquanto Bolsonaro estava em prisão domiciliar. O fato da prisão ter sido solicitada de forma preventiva foi também motivado por uma vigília convocada pelo filho do presidente, do ex-presidente, que também é senador da República pelo estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. No entendimento da Suprema Corte, ali poderia haver uma tentativa de fuga com o apoio dos manifestantes que estavam sendo convocados para se concentrar em frente ao condomínio onde estava Jair Bolsonaro. Por isso, ele foi também conduzido para esta cela de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Inclusive, Eliezer, em relação a essa convocatória do senador Flávio Bolsonaro, nós separamos o vídeo para a nossa audiência, porque para entender essa decisão de Alexandre de Moraes, esse pedido da PF que nós voltamos a frisar, não é um pedido que vem diretamente do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal comunicou ao ministro do STF essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e aí sim, instado pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, tomou a decisão de uma prisão preventiva pelo risco de fuga do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E além dessa decisão vinda do relator, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou de modo favorável a essa prisão pelos indícios dessa tentativa de fuga, além, claro, da tentativa do rompimento da tornozeleira eletrônica, também tem esse movimento que o filho do ex-presidente da República convocou nas redes sociais e a gente assiste agora esse vídeo porque ele ajuda a explicar o porquê dessa prisão preventiva. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas.
Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Então, mesmo com a justificativa de que esse movimento era um movimento para rezar pela saúde de Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, já havia dito ontem que ele vem soluçando até mesmo enquanto está dormindo, que ele estava muito preocupado com a situação de saúde do pai, que passou por uma cirurgia complexa recentemente. Esse vídeo do Flávio Bolsonaro, a convocação dessa vigília, acompanhada da tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, deram indícios para a justiça de que havia um movimento orquestrado para que Bolsonaro fugisse. E aí o que se especula? Que ele iria para a embaixada dos Estados Unidos, o que traria um novo problema diplomático para o Brasil, tendo em vista que quando um líder está ali na embaixada, aquela embaixada está sob a jurisdição de um país. E no caso, o Trump é aliado de Jair Bolsonaro, então ele estaria buscando esse abrigo na embaixada dos Estados Unidos para evitar uma ordem de prisão fechada, porque ele já está em prisão domiciliar. Mas, Eliezer, a gente já tem inclusive repercussões sobre essa decisão de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Verdade, a defesa do ex-presidente recebeu a decisão com profunda perplexidade, expressão utilizada pelos próprios advogados que acompanham Jair Bolsonaro nesse caso. Nós já observamos o início ou o reforço de um discurso vitimista. Estão se colocando como perseguidos pela justiça, como um grupo que está realmente, de fato, no foco de Alexandre de Moraes e de outros políticos adversários. Narrativa que deve ser reforçada ainda mais nos próximos dias, já que essa prisão preventiva, França, ela pode ser emendada com a condenação, de fato, o início do cumprimento da pena em regime fechado, os 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Pelo Brasil também muitas repercussões. Há aí um movimento no tabuleiro político a partir dessa prisão de Jair Bolsonaro. Analistas estão medindo, avaliando de que forma esses efeitos vão se transformar na opinião pública, como a opinião pública, de uma forma geral, vai passar a perceber se isso reforça a imagem de Bolsonaro ou se em algum momento isso provoca um desgaste e dá mais saldo ao grupo adversário em todo o país. Eliezer, até porque mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um player importante na eleição do ano que vem. E nesse sentido, governadores de estados muito populosos e economicamente importantes do Brasil são aliados de boa hora de Jair Bolsonaro. É o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é filiado ao Republicanos, mas está de olho nesse capital político de Jair Bolsonaro, da direita, da extrema-direita. O governador do Rio de Janeiro, também, que é o segundo estado mais forte economicamente do país, o Cláudio Castro, que é filiado ao partido de Jair Bolsonaro, PL. E aí na esteira tem também o Romeu Zema, que é de Minas Gerais, do Partido Novo, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil e que também economicamente é um estado muito forte. Então, só pelo xadrez político, por regiões, você vê o quão Jair Bolsonaro tem uma representatividade política e como essa prisão impacta também nos apoios que são demonstrados, porque esses governadores, especialmente Tarcísio, têm um grande interesse no espólio eleitoral de Jair Bolsonaro para 2026. Em relação a essas repercussões da prisão dele, a gente tem inclusive a repercussão da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que estava com ele em casa
no momento da prisão. A gente vai já colocar na tela essa repercussão da Michelle Bolsonaro, que utilizou da religiosidade, Eliezer. E ela diz o seguinte: nós não vamos desistir da nossa nação. Confio na justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta, mas sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada planejada para matá-lo por um militante pessoalista. Aí ela se refere ao Adélio Bispo. A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas Deus, Ele é forte, Ele é grande e eu o amo muito. Não o deixarei desistir de propósito que o Senhor confiou a Ele. E aí ela segue, sempre aí utilizando essa questão da religiosidade, que acredita agora numa justiça divina, aquele discurso, né, Eliezer, que você utilizou de um vitimismo em relação ao ex-presidente da República, mas a Michelle, Eliezer, que também está aí nesse xadrez político para 2026, não é mesmo? É alguém que vai participar opinando ou até mesmo como candidata. Há especulações em torno da possível candidatura de Michelle Bolsonaro, já que o núcleo bolsonarista mais fisiológico exigiria um nome da própria família para representar, para compor a chapa majoritária na disputa pela presidência da República no ano que vem. Então, não dá para descartar a força, a opinião ou a presença de Michelle Bolsonaro nesse processo. Claro, os filhos também estão aí já se declarando, tentando manter o capital político concentrado com a família, com o pai, nomes lançados para outras disputas, como, por exemplo, Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado lá pelo estado de Santa Catarina, o próprio Flávio, que deve buscar a reeleição pelo Rio de Janeiro, ou o seu nome da família para a presidência da República. Enfim, estão tentando manter com a família Bolsonaro todo esse espólio político construído pelo ex-presidente desde 2016, 2017, quando de fato ele começou a andar pelo Brasil, a colocar o seu nome à disposição como uma voz mais à direita. O Bolsonaro que foi eleito na esteira desse discurso antissistema. Ele que em 2018 era um outsider na disputa presidencial, porque não dá para falar que ele era alheio da política, porque ele já estava ali no Congresso como deputado há mais de 2 décadas. Mas ele adotou esse discurso do novo, de ser antissistema, e acabou sendo eleito em 2018. Mas a gente destacou a repercussão, a manifestação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que vem acompanhando todo esse tratamento de saúde de Jair Bolsonaro, ela que está ali diretamente com ele diariamente no cumprimento da prisão domiciliar desde agosto, é a companheira do ex-presidente, não poderia ser diferente, mas além dela nós já citamos esse ator político aqui, o Tarcísio de Freitas, que também se manifestou sobre a prisão de Jair Bolsonaro. A gente vai ver agora a repercussão do governador de São Paulo, que vem tentando angariar esse apoio do clã Bolsonaro, ele que inclusive já esteve com o ex-presidente da República em algumas ocasiões. Você consegue ler, Eliezer? Com certeza. Diz assim na postagem o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas: Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. Finaliza o governador. Inclusive, Eliezer, nós observamos ali na postagem do Tarcísio de Freitas outro político da direita, extrema-direita, que é o Pablo Marçal, que foi candidato a prefeito de São Paulo nas eleições passadas e é mais um nome aí de olho nesse eleitorado bolsonarista. Mas aí o Tarcísio de Freitas, ele cita
injustiça, a desconsideração por ser um homem já com 70 anos, em um grave estado de saúde, mas a gente volta a frisar que essa decisão do STF, que foi ratificada pela Procuradoria-Geral da República a pedido da Polícia Federal, não foi uma decisão que veio do nada, porque essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro vem sendo mantida uma série de medidas cautelares, mesmo nos últimos meses, com o descumprimento de algumas dessas medidas. A gente lembra que, inclusive, ali na primeira manifestação de uma prisão domiciliar, se determinou que Jair Bolsonaro não poderia ter contato com algumas figuras, incluindo o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e é apontado como um dos responsáveis pelas sanções a autoridades brasileiras. E mesmo assim, ele descumpriu essa medida cautelar. E aí o ministro Alexandre de Moraes, para inclusive não inflamar ainda mais os ânimos, decidiu manter a prisão domiciliar. Porque naquele momento, Eliezer, se falava inclusive que havia já a possibilidade de colocar o Bolsonaro em uma prisão, em um regime fechado, prisão preventiva, porque ele havia descumprido cautelares. Mas o que se vê agora é um movimento de tentar colocar essa decisão como uma injustiça, apesar do indicativo da PF de que houve a tentativa de burlar a tornozeleira eletrônica. Isso mesmo, Franci. E aqui nós queremos recordar que em algumas declarações de grande repercussão nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afastava ou até brincava com a possibilidade de um dia ser preso. Eu acredito que deve estar se passando um filme pela cabeça dele, porque a possibilidade de prisão que um dia ele desdenhou, hoje se torna um fato concreto. Eu vou aqui resgatar algumas frases, como por exemplo, já do ano de 2025, o tempo todo isso de vamos prender Bolsonaro. Eu caguei, perdão aqui pela palavra, expressão dele, para a prisão. Essa frase foi dita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra, bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer besteira que não vai para lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena de encarcerado. Quem está lá fez por merecer. Ele disse essa frase, essa expressão em 2018. Não vem com essa historinha. Ah, os presídios são cheios e não recuperam ninguém. É problema de quem cometeu o crime. Frase dita por Bolsonaro em 2018. Quem não quer ir para lá, para a cadeia, é só não fazer nada de errado. Quem está lá, está porque mereceu. Frase dita em 2018. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Afirmação dada em 2021 por Jair Bolsonaro. Outra também de 2021. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, estar morto ou a vitória. Pode ter certeza que a primeira alternativa não existe. É o fim da minha vida. Estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Frase já do ano de 2025. Então, realmente, essa prisão decretada frustrou todas as expectativas e perspectivas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, especialmente, Eliezer, nos últimos meses, tinha uma grande expectativa em relação a esse movimento feito pelo filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. E aí, a partir desse movimento, você tem ministros como Alexandre de Moraes sendo sancionados com a Lei Magnitsky, que é considerado praticamente ali, considerada uma morte econômica, porque ele fica impedido de realizar transações com os Estados Unidos, utilizar empresas norte-americanas, financeiras, até mesmo cartões de crédito. A maioria das bandeiras são de empresas estadunidenses, e aí se teve também a aplicação do tarifaço de 50% em uma série de produtos brasileiros, mas nada disso foi suficiente para que a proposta de uma anistia ampla, geral e restrita passasse pelo Congresso Nacional. E com isso, Bolsonaro e o clã foi se enfraquecendo
politicamente, culminando, inclusive, na última semana, em uma retirada de uma série de produtos da lista de sanções do presidente dos Estados Unidos. Mas ainda, Eliezer, na esteira da repercussão da prisão de Jair Bolsonaro, a gente agora vai analisar a repercussão com o PT. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, que é do Rio de Janeiro, ele se manifestou e foi o primeiro governista a se manifestar, porque até o momento o presidente Lula, ministros não se manifestaram, o que eu acho até correto, Eliezer, pensando do ponto de vista político, mas a gente tem a manifestação do Lindbergh aí. Diz o seguinte: grande dia, a PF prendeu Jair Bolsonaro preventivamente na reta final do processo da trama golpista. A decisão se baseou na necessidade de garantir a ordem pública, justamente porque, mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o ambiente e pressionar instituições. A vigília convocada por Flávio Bolsonaro para esta noite, que transformou o processo criminal em ato político, pesou diretamente na decisão. A mobilização buscava criar clima de intimidação ao STF e à Polícia Federal, reforçando o risco de desestabilização institucional e de interferência no andamento do processo, com a realização de aglomeração para impedir a prisão definitiva, inclusive com armas de fogo, além de indicar possível intenção de fuga por violação da tornozeleira eletrônica. A prisão preventiva cumpre mandado expedido pelo STF e evidencia que, diante de risco concreto à ordem pública e de manipulação política do processo, a lei alcança todos, inclusive o ex-presidente. O trânsito em julgado se aproxima e abre caminho para o início do cumprimento da pena. Bolsonaro preso. A manifestação do deputado Lindbergh Farias, ele que é o líder do PT, da bancada do PT na Câmara dos Deputados, mas, Eliezer, como eu sinalizei anteriormente, ali por parte de ministros do Lula, até mesmo Gleisi Hoffmann, que geralmente costuma se manifestar com mais frequência sobre questões políticas, ela que inclusive é ex-presidente do PT, você vê uma manifestação tímida dos governistas e dos petistas, e eu acredito, Eliezer, já aqui dou minha opinião, que é um posicionamento correto, porque a oposição sempre tenta politizar essas decisões da justiça. Mas como é que você vê esse movimento, um silêncio por parte da maioria dos governistas em relação a essa prisão de Bolsonaro? Eu vejo como uma postura cautelosa para não serem associados às decisões que a justiça vem tomando. Diante de um ambiente tenso, realmente de instituições sendo questionadas, não seria interessante, de repente, uma declaração muito incisiva do presidente Lula ou de grandes figuras do PT, porque facilmente, até de maneira maliciosa, seriam associados a Alexandre de Moraes ou ao STF, poderiam tentar dizer que o STF estaria subordinado a essas figuras políticas que são adversárias de Bolsonaro. Então a postura realmente deve ser a de espectador, acompanhar, observar, esperar os próximos passos que serão anunciados pela Justiça, mas sem alimentar esse confronto direto. E por falar em próximos passos, Eliezer, agora Bolsonaro passará por uma audiência de custódia que já será realizada amanhã. A gente, inclusive, separou uma cartela com os próximos passos desse processo, tendo em vista essa prisão preventiva do ex-presidente da República. Porque nessa semana tinha uma grande expectativa quanto à designação do local do cumprimento da pena de 27 anos de prisão. No entanto, essa tentativa de violar a tornozeleira eletrônica trouxe um fato novo. E agora a gente vai analisar quais os próximos passos após essa preventiva, Eliezer. O que acontece na audiência de custódia? Na audiência, o juiz deve, primeiro, ouvir Bolsonaro. Depois, conferir se a prisão ocorreu sem violência ou irregularidades. Essa foi uma determinação
do ministro Alexandre de Moraes, que a prisão deveria acontecer se respeitando a dignidade do ex-presidente da República. Explicar os direitos do detido. O juiz também pode decidir se vai manter a prisão preventiva, substituir por outra medida cautelar ou liberar o preso se encontrar ilegalidade na detenção. E lembrando que em relação a esse último tópico, se o juiz vai decidir se pode liberar o preso se encontrar ilegalidade na detenção, eu volto a frisar, porque é muito importante a gente deixar isso claro, porque nas redes sociais, Eliezer, é um terreno fértil para informações falsas, para narrativas que não correspondem à realidade. Porque se coloca sempre apenas na conta do Alexandre de Moraes essa decisão da prisão preventiva, o que não é o caso. Iniciou-se com a PF manifestando essa tentativa de violação por parte de Jair Bolsonaro da tornozeleira eletrônica em um cenário de vigília ao redor da casa dele, do condomínio em que ele mora, o que em tese poderia facilitar que Bolsonaro, em meio a essa vigília, se ausentasse da sua residência e pudesse, por exemplo, ir até uma embaixada, como a Embaixada dos Estados Unidos, que fica a 15 minutos do condomínio em que Bolsonaro mora, ou a embaixada de outro país, aliado do ex-presidente, como é o caso da Hungria, em que ele já ficou ali no ano passado 2 noites, salvo engano, 2 ou 3 noites na embaixada da Hungria. Então, todo esse movimento gerou essa desconfiança e motivou esse pedido da PF, pedido acatado pelo Alexandre de Moraes e confirmado pela Procuradoria-Geral da República. Então, Eliezer, diante desse cenário, você acredita que nessa audiência de custódia amanhã vai ser mantida a preventiva de Bolsonaro, ele volta para uma domiciliar? O que é que você prospecta nessa audiência amanhã? Claro, a decisão vai caber ao juiz, a avaliação que ele vai fazer dos fatos transcorridos. Agora, é preciso se transparecer, a defesa precisa deixar claro que há boa vontade, boas intenções e se cumprir as determinações da justiça. Porque se os ânimos continuarem tensionados com movimentos suspeitos, dificilmente essa prisão ela vai ser revertida. Bolsonaro pode simplesmente ser transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para a Papuda, onde já acontece uma reforma, onde se prepara uma estrutura para receber o ex-presidente e alguns assessores e seguranças que ele tem direito para o acompanharem nesse processo de prisão. Eu tenho uma baixa expectativa em relação à reversão desse quadro a favor de Jair Bolsonaro. Perfeito, Eliezer. Agora já são quase meio-dia, né? Nós vamos dar uma pausa no Plantão Meio Norte sobre a prisão de Jair Bolsonaro, mas vamos continuar na nossa programação. Faremos novas entradas com repercussões, novidades sobre o caso, porque inclusive começam a chegar as manifestações de políticos piauienses que também são interessados nessa questão e na prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Eliezer, e lhe espero aqui daqui a pouco. Com certeza, estaremos aqui. Até já. E agora voltamos à nossa programação normal.